Hoje tem quadrinho no Livrada. Hoje tem Guerra do Paraguai no Livrada. Hoje tem Guarani, a Terra Sem Mal. Depois da vinheta. Livro de hoje, Guarani, a Terra Sem Mal, do Diego Agrimbal e Gabriel Hipóliti. Tá? Dois quadrinistas argentinos. Esse livro aqui foi publicado pela Comic Zone, né? Do nosso camarada lá, o Thiago e o Ferrez, o Thiago do canal Comic Zone, né? E o Ferrez do canal do Ferrez mesmo. É legal, né? Que o Ferrez agora é youtuber, né? Enfim, massa pra caramba. Vamos lá, cara. Breve história deste quadrinho aqui, muito bem desenhado, sofridíssimo inclusive. Guarani se passa durante a época da Guerra do Paraguai, na verdade no final da Guerra do Paraguai, né? Vocês sabem o que foi a Guerra do Paraguai, né? Foi quando Argentina, Uruguai e Brasil se juntaram para dar um cacete no Paraguai. E claro que foi um massacre, né? Não só porque... Se fosse só o Brasil contra o Paraguai já seria um massacre. Os caras juntaram a Argentina e Uruguai ainda por cima, assim, e, tipo, cara, como eu brinquei lá no vídeo do Walking Hall que eu recebi esse quadrinho, cara, o homem acabou no Paraguai, acabou a população masculina do Paraguai, sabe? Não tinha mais homem para lutar praticamente. Então, quando a guerra já estava mais pro final, o Conde D, né, que era o cara que estava capitaneando as tropas brasileiras, marido da princesa Isabel, o cara queria, um cara panaca total, um francês aí, queria porque queria pegar lá o Solano Lopes, né, que era o general paraguaio, que estava lá se retrocedendo para dentro do país, se escondendo para não ser pego. O cara queria matar de qualquer jeito e nessa captura dele foi morrendo gente pra caramba, né? Tipo aquela cena lá do final da Tropa de Elite, quando os caras querem pegar o baiano e começa a fazer barbaridade com todo mundo já fala assim, não, isso aí eu não faço, capitão, pô, isso aí já é tortura, não sei o que, os caras não, foda-se. Vou pegar o baiano hoje. Vou pegar. Como é que é aquele vídeo que tá os caras lá que eles estão... Ele fala, bota a capa pra cantar. Ele diz, sabe como brindar? Isso não é brindado, não é blindado, analfabeto. Que os policiais e os bandidos ficam se tirando assim pelo radinho, né? Aí você, tô chegando, hein? Vou pegar em casa, hein? O Rio de Janeiro é surreal mesmo, né, cara? Puta que pariu. Então tá. E nessa sanha de pegar o Solano Lopes, foi morrendo gente pra caramba e o exército ali manejando como podia as suas tropas, né, o que sobrou das suas tropas para enfrentar as tropas que estavam atrás do general. Uma das últimas batalhas que aconteceram foi uma batalha chamada Batalha de Acostañu, que era um vilarejinho no interior do Paraguai, onde foi mandado um destacamento de 3.000 garotos paraguaios, 3.000 crianças paraguaias, muitos indígenas, muitos não tinham nem visto uma arma na vida, mandaram contra 20.000 soldados brasileiros e argentinos. Os caras massacraram a criançada. E isso ficou muito marcado na memória do Paraguai, tanto que no dia dessa batalha, né, que é o dia 16 de agosto, é comemorado o Dia das Crianças no Paraguai, em homenagem a esse dia. A história que é contada tem como artífice para a narrativa a figura de um fotógrafo francês, que é o Duprat, né? Agora tem que começar a falar francês direito, porque senão o pessoal, né, o Moro falou Edith Piaf hoje. Eu sempre lembro daquele grupo do WhatsApp lá dos juízes lá falando mal do Moro. Essa gente do interior tão simplória. Então agora tem que falar direitinho, né? O fotógrafo lá do Duprat, que era um fotógrafo que viajava tirando foto de indígenas, né? Na verdade, tirando foto de mulher indígena, pelada, porque essa era a forma de passar sacanagem por entre a comercialização de fotografias. Né? Naquela época era muito tabu ainda, assim, ficar tirando foto de nu, ficar tirando foto de modelo, né, erótica mesmo. Então o cara ia lá, tipo, mandava uma de fotografia natural, dava ali uma sexualização dos corpos indígenas assim, de leve, né, e vendia a parada assim, como curiosidade antropológica, né? Curiosidade antropológica. Cara, você vê como é que era difícil, né, cara, bater uma punhetinha no século XIX, né, cara? Você tinha que bater uma punheta por uma curiosidade antropológica. Né? Você tinha que fingir que era interessado em antropologia nessa época. Precisa ser um pouquinho pervertido.
Ô, desgraça. Ah, bom, né? A criançada de hoje nunca vai saber a dureza que era isso, né? Vocês falam assim, na minha época tinha que arrumar playboy de não sei quem, meu tipo assim, filho, na época daquele cara você tinha que assinar National Geographic, cara. Sabe? O negócio é muito mais bizarro. Eu lembro muito bem, fazendo comentários completamente nada a ver com a resenha, mas eu tô lembrando de uma vez que o John Waters, que era um grande diretor, é um grande diretor, trash, né? Ele falou que tinha um filme que era proibidíssimo na época dele, que ele era criança, que era um filme chamado Mamãe e Papai. Que era um filme assim que as freiras do colégio falavam assim, cara, você vê esse filme, você vai pro inferno, não sei o que e tal. E ele falou, nossa, por que, né? Mamãe e Papai parece um nome tão, tipo, bonzinho. E daí ele foi ver uma vez o filme no cinema e o que aparece de mais bizarro, de mais, assim, inovador pro filme, na época, era um nu frontal de uma mulher, mas era um nu frontal de uma mulher dando parto a uma criança. Então, assim, tipo, o medo dos caras era que os caras fossem, tipo, porra, se masturbar ali, tipo, tirando a criança do meio, assim, porra, é só fingir que não tem um neném saindo dali, assim. Sabe, tipo, assim, né, tempos difíceis para pessoas degeneradas. Show. O Duprá vai pro Paraguai para tirar foto dessas índias e ele vai no destacamento acho que no destacamento argentino, né, quando ele chega acho que no Uruguai, e de lá ele vai para o Paraguai. E ele, nesse meio do processo, ele vai se deparando com todas as atrocidades que toda guerra tem e que as pessoas geralmente não contam, ou escondem, ou apagam, ou, né, diluem nos livros de história, né, as narrativas dos excessos cometidos pelos soldados, dos estupros, dos saques, das covardias, etc, etc, né? E tudo aquilo ali ele vai testemunhando e ele vai se dando conta do horror, né? E isso ganha ainda para ele, acima de tudo, ganha um caráter exótico, porque ainda tinha muito esse misticismo sobre o que era a América do Sul para a galera, né? É um continente já existia a colonização europeia há algum tempo, mas era um continente assim relativamente novo assim para tipo visitação, né? Digamos assim. Então ele vai ficando meio bolado com isso e uma hora ele acaba passando mal e ele é salvo pelos índios guaranis, né? Aqui por isso o livro chama Guarani, porque eram os índios paraguaios ali. E ali ele entende um pouco mais da cosmovisão dos indígenas paraguaios e daquilo que ele pretendia fotografar. Ele fotografou lá as mulheres, mas ele acabou entendendo um pouco mais sobre a moral, sobre, enfim, a metafísica dessa galera. E aí, claro que enquanto ele está lá, chegam as tropas paraguaias, pegam as crianças indígenas para fazer essa batalha, tá? Então, primeiro, assim, cara, o traço dele é um traço bem traço eu não sei se isso vai parecer meio preconceituoso da minha parte, mas esse aqui é o traço que eu sempre que eu imagino quadrinhos de época, né? É um traço um pouco mais quadrado, um pouco mais mais bem desenhado, né? Mais comprometido com algumas noções anatômicas e com um colorido de mato, né? Esse amarelo, esse verde no mato aqui. Isso aqui tudo é como eu lembro de ter lido alguns quadrinhos sobre florestas, sobre índios aqui no Brasil, tempos atrás. Né? Acho que uma vez eu joguei um RPG de índio brasileiro também, que tinha uma arte parecida. Muito tempo atrás. Interessante aqui a figura, né? A linguagem do quadrinho, porque eu acho que ela imprime um pouco mais de noção de realidade no leitor do que meramente a descrição de uma prosa, por exemplo. Né? É claro que as prosas podem ser muitíssimo bem escritas e com isso atingirem esse efeito necessário da verossimilhança, da concretude, né? dessa abstração que é você ler um monte de palavra e, né? ver a imagem na cabeça, né? Como é que alguém falou uma vez, né? Que lê basicamente
É você ficar olhando para um pedaço de árvore por várias horas e ficar alucinando enquanto isso, né? Porque basicamente isso, você fica lendo o papel aqui e fica tipo viajando, né? Aqui a imagem ela tira um pouco essa sutileza da abstração, mas ela imprime para a gente uma noção muito maior de realidade e que às vezes narrativas de guerra carecem bastante, né? Do horror da guerra, né? Do absurdo, da brutalidade, da falta de humanidade de tudo que envolve, né? Então eu achei ele muito bom por isso, tá? Fora isso, é uma história relativamente linear. Ela não é exatamente moral, no sentido de que não é um cara que necessariamente vai explorar sexualmente corpos indígenas e acaba ficando um cara assim bonzinho, né? Mas com certeza existe um processo de transformação do personagem principal. Mas ela não é exatamente uma transformação muito óbvia, né? Permanece ainda muitas áreas cinzentas na construção psicológica desse personagem, desse Duprat, né? A gente termina o livro, a gente não sabe exatamente no que ele se tornou ao final do livro, depois de ter experimentado essa monstruosidade toda e de ter experimentado o convívio com os guaranis também. Mas ele ganha um nome, né? Ele chama de Pitá Angiru, é o nome dele de Guarani, a alma dele Guarani, porque os Guaranis eles não falam com a pessoa enquanto a pessoa não tiver alma, né? E a pessoa só tem alma assim que ela tem um nome Guarani. Cara, eu achei o desenho assim, muito bonito, né? A figura do Duprat mesmo, assim, um cara grandão, barbudão, de olhinhos pequenos. Parece o nosso amigo Lucas até. Deixa eu achar uma cara dele aqui. Não? E, assim, um trabalho impecável de narrativa e de reconstituição histórica disso também, né? A gente não tem, assim, muita... Assim, é normal assim, a gente pressupor que não tem assim, muita documentação sobre tais atrocidades que aconteceram na Guerra do Paraguai. Então tudo aquilo que eles puderam recolher de informação de pesquisa nisso foi recolhido e colocado a serviço dessa narrativa de um desses episódios, que é um dos episódios assim, dos mais vergonhosos para a história do Brasil, né? O Brasil é um país que não se envolveu em muitas guerras e assim, guerra também já não é uma coisa assim muito maneira, né? A gente não tem essa cultura norte-americana de que guerra é legal, guerra forma caráter, né? Você vai pra guerra, você volta pra guerra, você volta um herói. Não, né, cara, enfim, mas a gente não lutou muitas guerras muito dignas, né? A gente foi para outros lugares para matar outros povos e tudo meio palha, assim. E a Guerra do Paraguai é uma das mais palhas que tem, né? Acho que na Segunda Guerra Mundial também teve um destacamento aí de pracinhos que foi lá para dar um pau nos italianos, assim, mas acho que se também não mandassem, acho que ia dar na mesma, assim, porque acho que o italiano ia se auto dar um pau, assim, né? Naquela época a Itália do Mussolini estava naquela logística pazueliana de confusão de toda espécie, então acho que não ia adiantar muita coisa, mas enfim, guerras são palha pra caramba. Brasil em guerra é mais palha ainda, e o Brasil juntando outros dois países para dar um pau no Paraguai, triplamente palha, né? E a gente tem aqui então esse documento artístico, né? Uma narrativa assim, fidedigna pra caramba sobre esse episódio, tá? Então, maravilha de lançamento aí da Comic Zone, um desenho muito bonito e acabamento, né? Capa dura e tal, lombadinha massa, né? Thiago do Comic Zone gosta de lombadas, lombadeira do caralho. Vamos mostrar a lombada aqui também, só em homenagem ao Thiago. Beleza, então, galera, ficamos por aqui. Se inscreva no canal, dá uma ajuda pra gente lá no Catarse, galera, assina lá o nosso apoio, a gente precisa do seu financiamento, da sua grana, pra gente manter o Livrada em pleno funcionamento, em pleno estado de profissionalização, como a gente está fazendo agora. Beleza? Se inscreva no canal, deixa um comentário e vamos conversar sobre Guerra do Paraguai, Guaranis e quadrinhos. Um abraço e tchau.
Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not to drink. I don't need you drunk a recipe for liquor.